Olá, se depender das promessas dos presidenciáveis, o Brasil já terá reformas importantes em 2019. Representando o Lula, Haddad ataca Geraldo Alckmin. Eu não vejo diferença entre a agenda econômica do Alckmin e a agenda econômica do Temer. Não vejo diferença. Então a gente precisa já mapear o que se quer para deixar claro para a população o que se vai fazer. E eu estou achando muito corajoso até da parte dele dizer que vai dar continuidade ao governo Temer do ponto de vista econômico. Assim como o Meirelles está fazendo. Vamos continuar as reformas tal como o governo Temer as propôs. Os candidatos foram sabatinados separadamente e Alckmin do PSDB evitou polêmica. PEC é 3/5, 308 votos. Quem prometer mudança sem ter um mínimo de aliança não vai fazer nada. E tem que fazer rápido. Como é que eu pretendo fazer as reformas? Primeiro, nós temos uma aliança com os grandes partidos. E mais, com toda liberdade. Todo partido tem gente ótima. Gente muito boa, todo partido, inclusive nos que são oposição a nós, também tem. Álvaro Dias do Podemos condenou a velha política. Os governantes deveriam pedir perdão ao povo brasileiro. É a guerra contra a violência, é a guerra contra a corrupção, é a guerra contra o crime organizado, é a guerra contra essa anarquia partidária, é a guerra contra a incompetência, é a guerra contra esse modelo corrupto, incompetente de governo, fábrica de escândalos de corrupção, esse do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, da relação promíscua entre os poderes. Henrique Meirelles, do MDB, criticou as promessas dos adversários. É muito fácil ser populista, prometer fantasias, etc., vamos fazer isso, vamos dar benefício, vamos fazer aquilo, vamos etc, mas não tem a menor ideia do que está falando. Isso é grave. Por quê? Porque o Brasil já atingiu uma situação crítica. Nós precisamos de alguém que tenha responsabilidade, alguém que fale a verdade e que tenha condições e resultado concreto para mostrar para que, de fato, nós possamos não só ter tirado o Brasil da maior recessão da história, mas continuar a crescer. Porque algumas propostas de alguns candidatos ameaçam a confiança de consumidores e de empresários. Ciro Gomes, do PDT, também reforçou as dificuldades no Congresso para as reformas. Cada vírgula dessa para ser mudada demanda 308 votos em 4 sessões, 2 na Câmara e 2 no Senado, com interstício de tempo para dar tempo ao pessoal se arrepender ou o lobismo atuar. Portanto, tudo que está errado no Brasil, acreditem, não é porque tinha um manual de fazer certo e os caras são tão picareta que fazem tudo errado. Aí está porque há uma brutal distância entre o político que vai ao povo se constituir, adquirir o mandato, e o político que exercita esse mandato. E não é culpa propriamente dos políticos, como a gente gosta de fazer, embora eles tenham, nesse momento especialmente, uma culpa terrível. Marina Silva, da Rede, Jair Bolsonaro, do PSL e João Amoedo, do Partido Novo, também foram convidados, mas não compareceram ao encontro da UBEX, a União Brasileira das Entidades do Comércio e Serviços. Ô Vila, eles prometem tudo, falam em reformas. Há quantos anos a gente ouve falar, por exemplo, de reforma tributária? Aí chega no mandato, não consegue fazer nada, né? Tem certas reformas que nós estamos vindo falar há décadas. Agora, a questão toda, a chave, é a eleição do 7 de outubro. A eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado, que a gente dá muita pouca importância no Brasil. A eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado é essencial. Então, você que nos ouve, nos assiste, pense muito bem que você vai votar como deputado federal e para vai ser renovado 2/3 das cadeiras do Senado. E pelo panorama atual, o Senado vai ficar igual ou pior do que está. Eu começo a ver quem vai... Dilma vai ser eleita, dizem, senadora, as pesquisas inicialmente dizem, não sei se isso vai ocorrer, evidentemente senadora por Minas Gerais, Requião pelo Paraná. Aqui em São Paulo, Eduardo Suplicy diz as pesquisas, no momento, claro que tudo muda. Aí você começa a olhar, Renan Calheiros por Alagoas, é desesperador, nós vamos começar a achar o atual Senado fantástico. Então, por isso que é importante saber que toda essa discussão, a gente olha muito só para a questão presidente, no caso federal, né? Quem vai ser o presidente? Vamos olhar, pense em você que vai votar para deputado federal. Ainda para senador você escolhe, o que é curioso, mas para deputado federal, muitas vezes na véspera, você não sabe para quem vai votar.
E aí você liga para um amigo tal, e vota para qualquer um, né? Ou vota numa sigla paritária. Você tá na hora meio apressado tal lá. É sempre assim. Então a questão que se coloca daquelas são essenciais, são. Mas é incrível, a palavra reforma, ela se consagrou no Brasil no final dos anos 50, do século XX. E foi agregada uma outra, reformas de base. Então se falava em reforma, reforma, reforma. Todo mundo falava em reforma, né? Eu lembro que, historicamente, mas no concurso de Miss Brasil em 1963, olha que quando o concurso de Miss Brasil, os mais jovens, era uma coisa importantíssima. Primeiro tinha a Miss do Estado, já era uma briga na cidade, para ser a Miss da cidade. Depois a Miss do Estado e depois o concurso que era no Maracanãzinho, né? E o Brasil parava para assistir a Miss Brasil e tal. Foi eleito, se não me engano, Ieda Maria Vargas, que foi Miss Universo. Olha como é importante saber todas essas coisas. Aí, eu lembro que vingou da Marta Rocha. Isso. Das duas polegadas na década anterior. Então, aí perguntaram para uma das Misses: você é a favor das reformas de base? Você imagina se a Miss tinha alguma ideia do que... Ela falou assim: se é pro bem do povo, eu sou a favor. Então, não que ela ia responder no concurso de Miss. Na época, as Miss liam O Pequeno Príncipe e tal, era o livro de cabeceira, que é um bom livro, mas, claro, importante. Um grande escritor, que até hoje é desaparecido, falecido em uma situação trágica e tal, o Saint-Exupéry. Mas o que interessa é que isso nós estamos falando dos anos final de 50, década de 60. Depois, nos 70, em outra situação política, não se falava muita coisa disso. Tá? Na segunda metade da década de 80, voltou essa discussão. E sempre vai reforma, e a gente não sabe concretamente as reformas. Primeiro, elas têm de ser mínimas, não muitas, para serem aprovadas. E cada reforma em si, isso é muito claro. Reforma tributária, qual é o foco? Qual é a questão central? Uma, duas, no máximo, né? Por exemplo, o imposto sobre o valor agregado, que vez por outra se fala em relação à reforma tributária. Mas e os estados aceitam? Porque alguns estados são favorecidos a curto prazo, outros a curto prazo são favorecidos. A reforma política, todo mundo fala. Hoje mesmo, num dos jornais nacionais, aí o ministro Luiz Roberto Barroso fala da necessidade urgente da reforma política. A reforma trabalhista acabou sendo realizada, a reforma da Previdência. A grande questão é que ao você votar no seu deputado, no seu senador, porque a gente cobra muito do candidato a governador e a presidente o seu programa. Mas pergunte ao seu deputado federal o que ele pensa sobre essa questão. E ao senador o que pensa, porque a gente não sabe, né, Augusto? Exatamente. Agora, o que me chama a atenção é a tranquilidade, a serenidade com que o Haddad fala de problemas econômicos, todos criados pelo governo seguinte, do vice que eles elegeram. Ele votou no Temer. É uma continuação do governo da Dilma, né? O vice, eu não votei no Temer nem uma vez, o Haddad votou duas. Pois bem, ele fala dos problemas como se tivessem surgido esses problemas só depois da posse do Temer. A Dilma não tem nada a ver com isso, o Lula fez tudo certinho e nenhum dos outros candidatos entra nessa questão, dizendo: peraí, companheiro, vocês deixaram a herança maldita. Sim. Vocês têm que se explicar e não só cobrar dos outros, eles cobram. O Lula afirma que o desemprego começou com o Temer, né, que antes não havia pobres, etc, etc. Espero que com o começo do horário eleitoral, pelo menos os demais candidatos se lembrem de que o pai da crise é o PDT. Tem várias mães ali ajudando, mas o PT é que gerou essa crise e a herança maldita foi legada por ele. É só lembrar uma rápida questão, justamente sobre isso. Augusto colocou... cortou todos os textos para não falar pingo nos is, porque aí agora essa que é a questão, é a nova matriz econômica do Guido Mantega, que deixou o Brasil na maior crise da história. Então essa é a questão central. Eu já vi que a culpa era da Lava Jato, quer dizer, a grave crise econômica é culpa da Lava Jato. Você tá louco? Louco. Então é isso. E agora a cara de pau do Haddad é terrível, e ele tentando, é coisa de marqueteiro, associar a candidatura Alckmin é uma continuidade do governo Temer. É tudo. Esse evento de ontem mostra como os marqueteiros ainda são importantes no Brasil. A linguagem gestual do Henrique Meirelles foi aprendida, ele não tinha essa linguagem gestual. Então falaram para ele que ele tem de movimentar os braços e, vez por outra, usar os dedos e apontar. Isso dá sinal de autoridade. Isso é tudo ensaiado. Chega, é menos botox, mais ideias, menos, como diria o Lula, menos marqueteiro, né? E mais reflexão. Vai, chega, né?